Agora que está gravando, podemos iniciar. Só recapitulando, em termos da avaliação, da primeira avaliação, dias 23 e 24, os conteúdos ficaram decididos, não é isso? Deixamos tudo organizado, né? Os textos para estudos e leitura, para a prova, e os temas lecionados até encontros anteriores, e, portanto, ficou, digamos assim, tudo acordado entre todos nós, certo? Dia 23 e 24. Bom, em cumprimento, portanto, ao plano de aula, seguindo o plano de aula até onde é possível, até onde seja possível, digamos assim, vou colocar aqui os temas que reiniciaremos hoje, na continuação do cumprimento do plano de aula. Ok, e vamos lá. Bom, até o momento foi possível vermos, portanto, nesses encontros que temos realizados aqui, a ideia dos aspectos gerais ou os aspectos fundamentais da teoria do processo penal, à luz da realidade brasileira, ou seja, à luz do Decreto 3689 de 1941, assim como da legislação extravagante correspondente ao direito processual penal. Passamos também pelos sistemas processuais penais, ou a memória dos sistemas processuais penais, que é um dos temas, junto com o primeiro que mencionei, para a avaliação dos dias 23 e 24. Falamos sobre a estrutura desse direito processual penal, já que é a estrutura, e deve ser, pelo menos, se é outra história, mas que deve ser, pelo menos, a estrutura do direito constitucional brasileiro, ou das teorias da Constituição no Brasil. Me referia, portanto, à Constituição do Estado e aos princípios processuais penais explícitos e implícitos à Constituição. Portanto, vimos isso. Tivemos também um encontro com um amigo, com o Diogo Abnener, para tratar sobre justiça penal negociada, e que ele tratou especificamente sobre o Acordo de Não Persecução Penal, o ANPP, trazido pela Lei 13.964, assim como também vimos a ideia do juiz das garantias na Lei 13.964, enfim. Foi o que vimos até agora, né? E hoje, em continuação, portanto, a esse plano de curso, ou plano da disciplina, iniciaremos com a ideia da investigação criminal, à luz da realidade brasileira, e de um instituto que está lá no nosso Código de Processo Penal, que é o Instituto do Inquérito Policial, como instrumento administrativo, portanto, pré-jurídico criminal, para a implementação de procedimentos investigativos. E trataremos, portanto, tanto da investigação criminal quanto do inquérito policial, à luz do nosso Código de Processo Penal, Decreto 3689 de 41, mas também à luz do que está trazendo em termos, digamos assim, de renovação ou reformulação normativa processual penal, que é o projeto de lei 8045/2010, que será o novo Código de Processo Penal brasileiro. E, em seguida, iremos para um tema que, sem dúvida alguma, pelo paradigma do Estado Constitucional de Direito, não cabe dúvidas, é um tema nuclear na teoria do processo penal, que é a ideia da teoria constitucional dos procedimentos jurídicos. Ou seja, que sem a qual, ou sem a obediência a essa, nós teremos problemas de nulidades processuais inequivocamente. Então, seja o primeiro tema, que é um tema extremamente relevante, já que se trata do início da persecução penal, ou da primeira fase da persecução penal, com a ideia da investigação criminal e do inquérito policial, seja esse mais adiante, já dentro da segunda fase da persecução penal, do processo penal propriamente dito, e, portanto, o fechamento da persecução penal, à luz dessa teoria constitucional dos procedimentos jurídicos, né? Teoria das mais relevantes, à luz do que se pode
ter como atos a serem praticados dentro do processo penal pela acusação, pela defesa e pelo Estado juiz na organização desse fenômeno processual penal, desse fenômeno jurídico processual penal determinado de processo penal. Professor, desculpa, o senhor já falou sobre o vídeo que valerá pontos? Sim, Walter, salvo engano, no encontro passado eu me referi aqui, dizendo para enviar um vídeo. Se eu estiver equivocado, por gentileza, me corrijam. Até o dia 18, foi esse o prazo, até o dia 18, um vídeo de até 3 minutos, né? Até 3 minutos. Dia 21? Foi dia 21, Lucas? Maria, Fernanda, Bianca... ok, então, desculpa. Até dia 21, então. O prazo até o dia 21, envio de um vídeo de até 3 minutos, o tema é Sistema Processuais Penais, escolher um dos para construir um discurso de até 3 minutos sobre a memória desse sistema, seja o sistema inquisitivo, sistema acusatório, ou aquele denominado de sistema misto. Um deles, e aí fica a critério de cada um, de cada uma, escolher, constrói o vídeo em até 3 minutos, manda para o e-mail, vou colocar aqui, Pronto, professor, é que eu falei com o senhor mais cedo, sim, prova. Aí você colocou quem é. Porque não tem foto, não tem nome, e a pessoa não se identifica, aí eu não sou filho da mãe de Iná, né, para adivinhar quem é, aí complica. Pronto, professor, mas está tudo ok. E aí o vídeo pode ser encaminhado para esse e-mail, prova.upb@gmail.com. Então, eu me equivoquei no prazo, até dia 21, portanto, e não 18, como eu me referi, como as senhoritas e senhoritos aqui fazem constar no chat, portanto, nesse sentido. Muito bem. Então, envie até o dia 21, porque entre o dia 21 e 23 eu vou assistir, fazer a anotação das avaliações, e quando for no dia da prova, a ideia é que já tenho a nota correspondente ao vídeo, no dia da prova, para que seja somada, portanto, a avaliação do dia 23. Muito bem. Mais alguma dúvida? Podemos iniciar, portanto? Beleza, professor. Desculpa aí qualquer coisa. Como diz o americano, no problem. Tranquilíssimo. Ou como diz lá em Queimada Grande, relaxa, vamos para a bodega Dona Lia tomar uma e jogar um bilhar. Isso é o que importa na vida. Muito bem, senhoritas e senhoritos. O tema é investigação criminal. E a investigação criminal, e como todos sabem, na realidade jurídica brasileira, nós temos dentro do campo dos órgãos da segurança pública, portanto, a lei do artigo 144 da Constituição Brasileira, faço até a sugestão, leiam o artigo 144 da Constituição Brasileira, para terem uma ideia, digamos assim, formatada, né, de quem são ou de quais são os órgãos, né, os órgãos da segurança pública brasileira, e quem são, portanto, os membros dessa segurança pública, né, para não ficarmos aqui como juízes, né, e ministros da Suprema Corte falando que o judiciário tem a função de combate à corrupção ou combate à criminalidade. O que é improvável, porque o judiciário não faz parte dos órgãos de segurança pública para implementar procedimentos de combate, né, à criminalidade ou combate à corrupção, enfim, como uma forma tipológica de delinquência. Cabe ao judiciário, como Estado juiz, julgar as demandas que chegam ao judiciário, não construir políticas de combate a alguma coisa, mesmo porque o judiciário, para dar algum passo, ele precisa ser provocado, né? Não é o caso dos órgãos de segurança pública. Então, para que não fiquemos aqui falando que somos membros de órgãos de segurança pública quando não somos, né? Então, o artigo 144 traz no rol taxativo e não enumerativo quem são os membros e quais são as instituições denominadas de órgãos de segurança pública. E, portanto, à luz do artigo 144, nós temos duas categorias de polícia como órgãos de segurança pública no direito brasileiro. Uma polícia de natureza extensiva, que é a polícia militar,
Polícia Militar de cada estado da federação, e a Polícia Judiciária, que, sim, nessa instituição nós temos duas categorias de Polícia Judiciária, ou duas instituições, ou duas naturezas, digamos assim. Uma, que é a Polícia Civil de cada estado da federação, e a Polícia Federal, a Polícia Civil ligada, portanto, assim como a Polícia Militar, ao órgão de segurança do Estado, da unidade da federação e, portanto, sob o comando do governador do Estado, e a Polícia Federal vinculada ao ministro da Justiça, portanto, como ministro de Estado ligado ao Executivo Federal. Então, no que se refere à investigação criminal, a Polícia Militar ela não é uma polícia investigativa, mas, como eu disse, uma polícia ostensiva. Cabe a ela a ideia de segurança pública na sua função de ostensividade, ou seja, de policiamento dos espaços públicos, ou quando provocada, quando comunicada sobre a ocorrência de um crime em um espaço que não seja público e, portanto, privado ou outro espaço. Já a Polícia Judiciária, seja ela civil ou a militar, ou, desculpa, a civil ou a federal, aí sim, essas polícias são polícias investigativas. E aqui entra o tema inicial que vamos tratar a partir de hoje, que é a denominada investigação criminal. E a investigação criminal, como diz o professor George Douglas Price, né, e ainda quando no seu tempo de juiz na Argentina, mas hoje não é mais, hoje é só professor na Universidade de Comal, na Patagônia, só não, é professor, né, não é mais magistrado. Como diz George Douglas Price, a investigação criminal pela Polícia Judiciária ou a ideia de ostensividade, no caso da realidade brasileira, por exemplo, ou daquela italiana que tem uma polícia muito similar à nossa polícia militar, que lá eles chamam de carabinieri, que é a sua polícia de ostensividade, seja em uma categoria de polícia, seja na outra, portanto, a investigação criminal, ela aparece nesse mundo da segurança pública e da desviança, portanto, como um momento de extrema relevância. Porque é exatamente nesse momento, e aí como na lição de Jorge Eduardo Douglas Price aparece, é o momento crucial da afirmação ou negação dos direitos humanos. É o momento inicial da afirmação ou negação daquilo que nós temos aqui trabalhado nessa teoria do processo penal, ou seja, o paradigma dos direitos fundamentais. Nos momentos de investigação, e que, portanto, momentos iniciais e cruciais, segundo a fala de George Douglas Price, esses momentos podem afirmar, né, a efetividade, portanto, a concretude, a realidade, a força principiológica e até normativa dos direitos fundamentais ou dos direitos humanos, ou não. E, por isso, portanto, o momento da investigação é, sem dúvida alguma, um momento crucial, né? E por isso não é porque a investigação é o primeiro momento da persecução penal e, portanto, o momento inaugural daquilo que resultará em uma prolação de sentença penal que poderá ser absolutória ou condenatória, não é porque é esse momento inicial que é menos relevante do que qualquer outro momento. Pelo contrário, é exatamente por ser esse momento inicial de afirmação ou negação de direitos fundamentais, é que esses procedimentos investigativos, eles têm que estar submetidos à égide da Constituição do Estado. Ou seja, a investigação criminal, ela será uma investigação criminal à luz da legalidade e, portanto, de uma legalidade constitucional, se nós observarmos que fora cumprido ou foram cumpridos os procedimentos investigativos sempre em obediência ao que diz a Constituição do Estado. Se assim não for, portanto, as atuações da polícia ostensiva, no caso da polícia militar, ou as incursões investigativas científicas da polícia civil, quando chegadas à fase, não do inquérito, porque ainda é uma fase pré-processual, mas na fase processual, será arguído sobre elas, obviamente, a ideia de procedimentos não afirmativos dos direitos fundamentais e, portanto, momentos iniciais com problemas de constitucionalidade, o que ensejaria, portanto, a sua apresentação no âmbito processual em algo que
sobre o qual não pode ser decidido, ou seja, sobre o qual não pode haver uma sentença processual penal, não pode haver uma prolação de sentença penal, digamos assim, é nesse sentido. Então, a investigação ela se torna cada vez mais, não há o que se discutir sobre isso, ela se torna cada vez mais científica, né? Com implementações tecnológicas, com implementações de instrumentos imateriais, portanto, para o desenvolvimento de si própria, a investigação criminal. Cada vez mais com uma menor atuação pessoal, seja do policial, seja do policial de ostensividade, seja do policial investigativo. Exemplos taxativos, peguemos a ideia da polícia ostensiva, da polícia militar, né? Nos estados que adotaram, por exemplo, a câmara no capacete do policial militar, ligada a uma central tecnológica, né, de comunicação e informação, para as suas autuações policiais. E, portanto, todo e qualquer passo do policial é dado sob a observação de uma central que, portanto, vai observar e certificar a constitucionalidade da autuação policial ostensiva. Vimos, por exemplo, aqui em momentos anteriores, que no estado de São Paulo, por exemplo, como o número, né, de autuações diminuiu a partir do momento da adoção dessa tecnologia pela Polícia Militar do Estado de São Paulo. Do outro lado, a Polícia Judiciária, né, sempre com equipamentos tecnológicos na área da produção da prova, né, fundamentalmente em todas as tipologias, mas com um rol de tipologias que nós podemos dizer que é um rol forte, ou um núcleo de tipologias como os crimes contra pessoas, crimes contra a vida, né? A ideia de crimes patrimônio, como, por exemplo, a extorsão mediante sequestro, do artigo 159, e outras tipologias em que a tecnologia tem auxiliado enormemente a polícia judiciária. Ou, por exemplo, no campo das organizações criminosas, a utilização das interceptações telefônicas como meio para a produção de prova, e não como produção de prova, não como prova. Interceptação telefônica não é uma prova, ela é um meio para a produção de prova, né? A interceptação telemática, ambiental, etc. Enfim, todas essas tecnologias no auxílio dos procedimentos investigativos, no sentido de que esses procedimentos, quando jogados para dentro da própria persecução penal final, ou seja, conclusiva, não tenhamos problemas de constitucionalidade, né? Mas mesmo nesse campo, nós assistimos, por parte dos autores do direito penal e do direito processual penal e até de criminólogos, a ideia de que algumas tecnologias podem contribuir, inclusive, para a ideia de inconstitucionalidade, como, por exemplo, a previsão normativa que traz a criação de um banco de dados de impressões digitais, ou seja, biometria, dos agentes que praticaram ou que têm passagem pelo sistema de justiça criminal, e, portanto, isso teria uma certa ofensa a direitos fundamentais, e essa é uma discussão no direito processual penal brasileiro. Tem, inclusive, deixa eu pegar aqui, um programa do CNJ, um programa interessante do CNJ, só vou pegar aqui para me lembrar o nome, exatamente, Fazendo Justiça, que é a atuação junto a tribunais para a superação de desafios históricos na privação da liberdade, planos customizados para a efetividade de serviços e de gasto público e apoio no campo técnico e na articulação com atores chaves do sistema penitenciário, o DEPEN. Esse projeto do CNJ, que é extremamente interessante, que, inclusive, busca construir um banco de dados nacional de biometria da população carcerária brasileira, e que, se isso ensejaria em negação, ofensa, lesividade a direitos fundamentais ou não, mas é um projeto interessante que tem que ser discutido, enfim. Esses procedimentos de investigação, portanto, cada vez mais especializados e sempre, como estamos à luz de um Estado constitucional de direito, obviamente vinculados à Constituição do Estado.
Então, essa investigação criminal, ela tem que ser, não é outra expressão, uma investigação criminal constitucional. Não sou eu que estou dizendo isso, mas é o paradigma do Estado Constitucional de Direito que imprime, portanto, essa terminologia, digamos assim. E dentro da questão da investigação criminal, no nosso direito imaterial, surge, portanto, o inquérito policial, que está lá no Código Penal, ou, desculpe, no Código de Processo Penal brasileiro, no Decreto 3686 de 1941. E, portanto, o inquérito policial previsto do artigo 4º ao artigo 23 do Decreto 36 de 41 e do artigo 20 ao artigo 40 do PL 8045 de 2010. Juliana Martes Feitosa. Professor, e quanto a Banco Nacional de Perfis Genéticos? Não, também, Juliana, também penso que a discussão não está pacífica. Inclusive, já orientei trabalhos de conclusão sobre isso, trabalhos de pós-graduação em lato sensu sobre essa questão. Eu penso que tem problema, sim, à luz da Constituição brasileira, essa ideia da construção de um Banco Nacional de Perfis Genéticos. Eu penso que isso não está de acordo com a ideia do constitucionalismo individual, ou seja, que me refiro aqui aos direitos fundamentais individuais. Penso que a normativa ela apresenta problemas. Penso que é um prejuízo com essa ideia de perfis genéticos. Não sou simpático, sinceramente, não sou simpático à ideia de perfis genéticos ou a construção de um Banco Nacional de Perfis Genéticos. A doutrina tem discutido muito isso, os autores no Brasil têm debatido sobre isso. Há uma divisão, inequivocamente, uma divisão no direito brasileiro sobre essa questão. Mas é uma previsão normativa. Temos uma lei infraconstitucional, que até agora não sofreu, pelo menos do ponto de vista de uma decisão judicial do Supremo Tribunal Federal, não sofreu nenhuma arguição determinativa de inconstitucionalidade, digamos assim, e, portanto, está aí. Mas o debate, eu penso que não está pacífico, está extremamente aberto. E não sou simpático a essa ideia. Mas há autores no Brasil, autores relevantes no Brasil, que são simpáticos, e principalmente os membros do Ministério Público sempre são simpáticos a ideias dessa natureza. Bom, o inquérito policial, previsto ali do artigo 4º ao artigo 23 do Decreto 3689, no artigo 4º, portanto, vai descrever o que é esse inquérito policial. Nós passaremos aqui passo a passo sobre a natureza jurídica do inquérito policial, sobre a função do inquérito policial, sobre qual é a sua relevância na segunda fase da persecução penal, já no âmbito processual, qual a função ou finalidade que ele cumpre no direito processual penal brasileiro como fase de investigação e, portanto, como primeira fase da persecução penal. Então, o artigo 4º traz uma descrição do que é esse inquérito policial à luz do Código de Processo Penal. No artigo 5º, fala sobre inquérito e a ideia da ação pública, ou do início dessa ação pública, quando diante de um inquérito policial. No artigo 6º do nosso Código de Processo Penal, o inquérito policial vai cumprir a função, portanto, de construir uma ideia de conhecimento da prática de um delito, ou seja, de uma conduta, de uma ação, de um comportamento tipificado como desviante em alguma norma da parte especial do Código Penal ou da legislação penal extravagante ou especial. Então, no artigo 6º, o inquérito vai ser um instrumento para a apuração de autoria e de materialidade de uma conduta praticada, e a conduta essa tipificada como delito. No artigo 7º, ele tem a função, portanto, de construir, e é uma função ingrata para o inquérito policial, assim como é uma função complexa para o processo penal tratar sobre um fato, ou seja, sobre algo acontecido. No artigo 7º, a ideia do inquérito policial lá do nosso código é tratar sobre a reprodução simulada dos fatos, ou seja, construir uma simulação do que acontecera, ou seja, é uma função extremamente complexa, eu diria ingrata até, para o inquérito policial, ou seja, a ideia de reconstituição ali de um fato acontecido, a simulação de um fato acontecido,
para, portanto, termos um segundo momento de observação para afirmar que eu digo aqui, para a segunda fase da persecução penal com o oferecimento da denúncia, e antes também com o fechamento do inquérito, o encerramento do inquérito, para dizer se houve ou não, portanto, o crime, como que aconteceu o crime, enfim, tudo que acontecera na cena denominada de cena delituosa. No artigo 8º, portanto, a ideia do inquérito e da prisão em flagrante, à luz do que está lá à frente no Código de Processo Penal, entre os artigos 301 e 310, para o Instituto das Prisões. Portanto, no artigo 8º, o inquérito já disciplina, portanto, essa temática no direito processual penal brasileiro em fase de investigação. Assim como no artigo 9º, o inquérito policial vai tratar sobre as peças que o auto compõe, ou seja, como é que o inquérito policial é construído em termos de peças pré-processuais, em termos de peças administrativas, como diz muito bem a doutrina brasileira nos seus cursos de processo penal. Mais do que isso, também no artigo 10, vai trazer a ideia dos prazos para o cumprimento do inquérito, para o desenvolvimento da investigação em fase de inquérito policial, né? E afirmando, portanto, que existe um prazo de 10 dias para o cumprimento do inquérito quando estamos diante de uma prisão cautelar, como a prisão preventiva, ou a prisão em flagrante, ou, melhor dizendo, a prisão em flagrante e depois a prisão preventiva, e de 30 dias, e portanto, com o investigado preso, e um prazo de 30 dias, né, estipulado, portanto, normativamente, para os casos em que o investigado se encontra solto ou submetido a um caso de fiança, a um pagamento de fiança. Então, no artigo 10, tem um prazo de 10 dias para uma realidade de prisão em flagrante e prisão preventiva, ou das cautelares, e, do outro lado, um prazo de 30 dias quando o investigado encontra-se, portanto, em liberdade, por dois motivos. Ou porque merita a liberdade num procedimento ainda de investigação, ou porque está sob o manto do pagamento da fiança, ou sob o manto da legalidade do pagamento da fiança. No artigo 11, o inquérito vai disciplinar a ideia, portanto, dos instrumentos utilizados para a prática do delito. Informar ali, portanto, como o delito aconteceu, mas não apenas como se deu o acontecimento, mas o que fora utilizado, portanto, para que aquela ação, aquele comportamento, aquela conduta pudesse ser tipificada como crime, já que gerou um resultado e se houve algum instrumento que auxiliou ou que foi preponderante para o resultado denominado de delituoso. No 12º ou no artigo 12 do Código de Processo Penal, portanto, a ideia da peça do inquérito policial como acompanhamento da denúncia ou da queixa-crime. E veremos mais à frente, quando tratarmos sobre outras matérias, que só a peça, portanto, só o inquérito policial não pode ensejar uma decisão penal ou uma prolação de sentença penal condenatória com o olhar, com a observação unicamente para produções de prova durante a fase pré-processual, né? Digamos assim, essa estética ou esse procedimento, ela é pacífica, ou ele é pacífico na realidade processual penal brasileira. Mas lá, no artigo 12, informa que o inquérito sempre acompanhará, assim quando ocorrer o fechamento, encerramento, acompanhará, portanto, é um instrumento pré-processual de natureza administrativa que acompanhará o oferecimento da denúncia ou da queixa-crime por parte dos titulares da ação, digamos assim. No artigo 13, o legislador esculpiu, quais os deveres da autoridade, né, que instaura o inquérito policial, e aqui estamos nos referindo ao delegado de Polícia Civil, ao delegado de Polícia Federal, e, portanto, quais são esses deveres que esse titular do inquérito policial tem para com aquilo que nós estamos chamando agora de investigação, né? E, recentemente, a criação do artigo 13A, em que o legislador reformador coloca lá quais os requisitos para a informação do delegado de polícia ao Ministério
ao Ministério Público, que será o titular da ação. Nós tivemos a criação dos artigos 13A e 13B, que são consequências ou sequências do artigo 13, sobre os deveres da autoridade, ou seja, os deveres do delegado de polícia. No 13, a ideia de prestar informações entre o delegado de polícia e o Ministério Público. No 13A, desculpe, com relação à ideia de vítimas e suspeitos, e aqui, nesse ponto, que é uma inovação no Código de Processo Penal de 41, né, não nos esqueçamos, né, que lá no PL 8045, né, nós temos a previsão de um capítulo inteiro, só para a ideia das vítimas, dos direitos das vítimas e da sua participação nos procedimentos de investigação, portanto, no inquérito policial. Lá no PL 8045/2010, a previsão dos artigos 96 a 99, salvo engano, mas daqui a pouco a gente confirma também. Professor, o CPP disciplina sobre critérios e o procedimento para ser respeitado quando se estabelece ou elenca as provas do crime que tem relação ou não com a realidade simulada? Normativamente, não, Juliana. Ou seja, a previsão disciplinar do CPP sobre critérios de procedimento é que a simulação, ela é uma iniciativa e que está à disposição do delegado, é um poder discricionário do delegado, do titular do inquérito, melhor dizendo. Ele pode requerer a simulação, ele pode dizer que não faz necessário, mas em requerendo, em determinando, requerendo não, em determinando, ela será feita a simulação, mas ela é apenas um auxiliar, ela não é contundente, né? Ela unicamente não será contundente, né, para a livre convicção do Estado-juiz, de maneira alguma, né? O Estado-juiz jamais poderá tomar uma decisão essa que se traduza por uma prolação de sentença penal condenatória com fundamento numa simulação. Isso não pode acontecer. Com relação à ideia, que aí sim é um procedimento, mas com relação à ideia de respeitar a ideia da produção de provas, né, ela é um momento de produção de provas, mas que eu vou aqui, e vou nominar aqui, de produção de prova relativa, né, porque ela é apenas o levantamento de uma hipótese. A simulação é uma hipótese do fato acontecido. A simulação não é o fato acontecido, né? E, portanto, no campo dos procedimentos e no campo das provas, há, sim, uma relatividade inequívoca na nossa observação, né? Ela tem que ser associada a provas contundentes, ou seja, ela tem que ser associada a provas materiais, né? E aí as provas materiais corroborarão essa hipótese, que vamos chamar aqui de simulação. Se assim não for, ela não pode construir a livre convicção do Estado-juiz na nossa interpretação. Bom, se no artigo 13A trata, portanto, sobre a ideia de informação entre delegado e Ministério Público no que se refere quando há a presença de vítimas ou de suspeitos, no artigo 13B, trazido, portanto, pelo legislador reformador, nós temos a ideia, e aí, mais uma vez, tecnológica na investigação criminal, como me referi anteriormente, né, de informações por parte de operadoras, né, operadoras de celular, mediante, obviamente, sempre o titular do inquérito vai requerer a um juiz que ele determine que a operadora disponibilize, né, as conversações, disponibilize, portanto, os diálogos daquele número que está sendo investigado, daquele número telefônico que está sendo investigado. O delegado de polícia ou o titular do inquérito deverá sempre provocar o juiz no sentido dele prolatar uma decisão que obrigue, que determine, portanto, o encaminhamento dessas informações ao titular da investigação naquele momento. No artigo 14 do Código de Processo Penal, portanto, o legislador trouxe a ideia de competências ou das competências do ofendido e da ideia de ofendido e indiciado e para
um procedimento chamado de diligência. Veremos aqui que, nesse momento, que trata sobre as competências relacionadas ao ofendido ou indiciado para determinação de diligência, veremos que nós temos um problema de operacionalidade em regra, como sempre argumentam os advogados, e uma previsão legal, tanto no Estatuto de Ética e Advocacia da OAB, né, a Lei 8.906, desculpa, a Lei 8.904/96, e a própria Constituição Federal, né, e também a ideia do exercício da defesa técnica em fase preliminar, ou fase de investigação, ou pré-fase processual, digamos assim. Vemos que os advogados sempre estão reclamando sobre essa questão, e veremos também que tem uma súmula do Supremo Tribunal Federal, né, num voto paradigmático do então ministro Sepúlveda Pertence, que afasta qualquer dúvida sobre esse momento de competência do ofendido, do investigado, do indiciado, para diligências. Mas isso veremos daqui a pouco, quando tratarmos sobre os conceitos trazidos pela doutrina brasileira. No artigo 14A, temos os casos dos sujeitos que eu me referi, mais uma vez, na investigação criminal. No artigo 14A, temos o caso do que nós chamamos aqui de membros dos órgãos de segurança pública, ou seja, os casos dos sujeitos que, portanto, são objeto, eu me referi sobre quem são os membros de segurança pública, quais são os órgãos de segurança pública, e no artigo 14A, a ideia de que quando um membro desses órgãos de segurança pública, e, portanto, um membro da segurança pública nacional, responder a inquérito policial, né, estiver, portanto, na condição de investigado ou de indiciado, né, como se dará, portanto, a constituição do seu defensor técnico, em fase preliminar, em fase de investigação. Para isso, ele precisa ser membro da segurança pública, portanto, tem que estar naquele rol taxativo, né, do artigo 144 da Constituição Federal, como eu me referi. Por isso, sugeri a leitura do artigo 144, né, a todos nós, não só a vocês. Muito bem. No artigo 15, né, o legislador trouxe a previsão sobre quando o indiciado ele é menor de idade, ou seja, quando ele não tem 18 anos completo, como determina o Instituto da Imputabilidade, previsto na parte geral do Código Penal brasileiro. E, portanto, ele é um indiciado inimputável e, portanto, necessita, portanto, de um curador para esse indiciado. E que, portanto, todo o tratamento se dará depois pela Lei 8.069, de 90. No artigo 16 do Instituto do Inquérito Policial, o legislador, portanto, traz a previsão sobre o Ministério Público no ato da devolução do inquérito policial à autoridade competente para novas diligências, para a produção de provas nessas diligências, porque, assim, o titular da ação, o Ministério Público, o membro do Ministério Público, interpreta que não há prova suficiente para o oferecimento da denúncia. Então, ele determina que o inquérito baixe novamente a autoridade competente para novas diligências, para a produção de prova que possam ensejar, aí sim, definitivamente, o oferecimento da denúncia. Se o delegado, se o titular do inquérito policial interpretar que não há mais diligência a se realizar porque toda a investigação já fora feita, não há caminho para o oferecimento da denúncia. No artigo 17, as regras, né, a escritura ou as regras esculpidas para, portanto, termos o arquivamento do inquérito. Quando ocorre o arquivamento do inquérito, né? Ou seja, quem pede o arquivamento do inquérito, quem determina o arquivamento do inquérito, o juiz pode recusar o arquivamento do inquérito e determinar novas diligências para, portanto, só depois decidir sobre o oferecimento da denúncia. Pode. Enfim, o artigo 17 disciplina toda essa complexidade da fase pré-processual. No artigo 18, logo em seguida, que é uma consequência em termos de procedimentos e competência, o legislador vai tratar sobre, portanto, que a autoridade judiciária é a competente para o arquivamento do inquérito, o arquivamento definitivo do inquérito. Como tivemos recentemente, naquele caso que eu me referi aqui, do surfista
lá do bairro do Leblon, no Rio de Janeiro. No artigo 19, a previsão, né, de quando não couber a ação penal pública, qual o procedimento a ser tomado e, portanto, qual será o comportamento da autoridade competente. Né? Se o caso não é de ação penal pública incondicionada, né, se não é de ação pública condicionada à representação do ofendido, então será de ação penal privada, ou seja, de queixa-crime. Qual é o procedimento que a autoridade titular do inquérito deve adotar, portanto? No artigo 19, no artigo 20, a ideia do sigilo necessário. E essa aqui, mais uma vez, como bem argumentam os advogados, nós temos uma previsão legal e temos, né, temos uma prática bem diferente. Né? Se o inquérito policial, segundo o artigo 20, ele corre sobre um sigilo, né? E aí o sigilo, minha filha, o que interessa, que está no inquérito, interessa às partes envolvidas e não há interesse da sociedade, portanto, para aqui. Pode ser que venha a ter um interesse da sociedade lá na fase processual, mas aqui na fase de inquérito pode ser que não tenha. E como é que fica esse sigilo? Veja, pode haver a quebra desse sigilo, pode haver uma ruptura desse sigilo. Né? Nós estamos aí à luz de um caso relevantíssimo, né? Que é a ideia do delegado de Polícia Federal, né, que comunicou ao presidente da República dados sobre um determinado inquérito e que esse inquérito ele corria sob sigilo, ou seja, o desenvolvimento da investigação estava sob sigilo. Né? E o presidente da República divulga informações sobre o inquérito nos seus perfis de rede social. Né? Para alguns, aquilo é uma ofensa à normatividade existente no direito brasileiro. Se foi decretado o sigilo, né, e o sigilo é decretado pela autoridade competente, não pode haver vazamentos de informação. Mas esse não é um caso único, não vamos pegar esse caso como se ele fosse, né, a novidade nos procedimentos investigativos no Brasil. Pelo contrário, né, e aqui, como dizem os advogados, há uma relação delicada, né, entre órgãos de segurança pública, que é o caso aqui do inquérito policial pela autoridade competente, é membro do órgão de segurança pública. A Polícia Civil faz parte do órgão de segurança pública, a Polícia Federal faz parte do órgão de segurança pública e, portanto, o titular do inquérito, idem. E, como dizem os advogados, há uma relação delicada entre esses membros de segurança pública e imprensa, né? Como os meios de comunicação social no Brasil divulgam informações de inquéritos e muitos desses inquéritos sempre estão sob sigilo, mas mesmo assim ocorrem os vazamentos. Ou seja, o artigo 20 fala sobre o sigilo necessário. Qual é o sigilo necessário? Quando é que eu estou à luz de uma investigação em âmbito de inquérito policial que ela se traduz por uma necessidade de determinação de um sigilo? Ora, a autoridade competente faz esse juízo, né, pelas partes envolvidas como objeto da investigação. Muito bem. No artigo 21, a ideia de incomunicabilidade no inquérito policial. Aqui também é outro ponto que os advogados, a exemplo do artigo 20, e a exemplo de outros momentos aos quais já nos referimos aqui, argumentam problemas de constitucionalidade, ou seja, problema de constitucionalidade não com relação à forma, ou seja, à ideia legal, mas problemas de constitucionalidade com relação à operacionalidade. Ou seja, no caso aqui de incomunicabilidade, o que deve ser interpretado como incomunicabilidade no inquérito policial, já que ele é uma peça pré-processual e, portanto, de natureza administrativa. Né? E à luz, principalmente, né, da prerrogativa do advogado, à luz do Estatuto de Ética e da Advocacia, que é uma lei federal que regulamenta um dispositivo da Constituição, né, e que diz que o advogado é indispensável à administração da justiça. Né? E essa fase, por mais que haja uma divergência na doutrina brasileira, essa fase ela faz parte da justiça, ou seja, da administração da justiça. Por quê?
Porque ela é um ato oficial do Estado, ou seja, ela é um ato de investigação criminal através de um instituto que está previsto no Código de Processo Penal, que é o inquérito policial. Então, ela faz parte da administração da justiça. Então, como fica essa ideia da incomunicabilidade no âmbito do inquérito policial? E no artigo 22, a previsão trazida pelo legislador sobre a dilação das competências para as investigações, para as diligências. E, finalmente, no último dos dispositivos que rezam sobre o inquérito policial, a ideia da remessa dos autos de inquérito policial ao juiz, né? E que oficiará, portanto, a instituição competente ou a órgão semelhante para o desenvolvimento do que será, portanto, a segunda fase da investigação criminal, a segunda fase da persecução penal, agora no âmbito propriamente dito de processo penal. Ora, à luz, portanto, de todas essas previsões, trazidas pelo Código de Processo Penal, do artigo 4º ao artigo 23, só se pode falar, portanto, de inquérito policial a partir de uma interrogação. O que é o inquérito policial? O que é o inquérito policial? O que significa o inquérito policial? Qual o sentido do inquérito policial? Quando eu falo inquérito policial, qual o conceito que eu posso ter de inquérito policial? Qual a definição de inquérito policial à luz já do artigo 4º do Código de Processo Penal? Quais características eu posso citar que compõem ou que organizam o conceito, a definição de inquérito policial? Me ouve, pessoal? Etapa de apuração das infrações penais e da sua autoria. É instrumento pelo qual irá se avaliar a autoria e materialidade. Maria Fernanda, é um procedimento investigativo por parte da polícia. Arthur, um procedimento capaz de identificar a existência da infração penal. Bom, quando se fala de inquérito policial, peço para que leiam esse capítulo, do artigo 4º ao artigo 23, do Decreto 3689 de 41. Quando se fala, portanto, de inquérito policial, nós estamos falando de um instituto pré-processual, de um instituto preliminar, que ele tem pelo menos 4 características irrenunciáveis. 4 características que, quando eu olho para o inquérito policial, eu as observo imediatamente. Ou seja, o inquérito policial, ele é, primeiramente, um ato preparatório para aquilo que nós vamos chamar de ação penal, sem a qual não poderá haver um processo penal. Então, o inquérito policial, ele pode se traduzir como uma reunião de atos de investigação criminal condizente como uma substância imaterial sobre ação praticada, conduta, comportamento, autoria, materialidade de algo que pode ser infração penal, tipo penal, delito, crime, desviança, etc. Ora, então, ele é uma reunião de atos, ele é um ato ou a reunião... Posso, Arthur? Toda vez que nós observarmos o processo penal, toda vez que olhar para o inquérito policial, toda vez que observarmos o inquérito policial, conseguimos observar automaticamente pelo menos 4 características do inquérito policial. A primeira delas é que ele é um ato preparatório para a ação penal, sem a qual, se não houver ação penal, não haverá processo penal. Né? Mais do que isso, como dizem processualistas penais, como Antônio Scarance Fernandes, por exemplo, né? Ele é uma reunião de atos preparatórios, né, que vai consubstanciar a ação penal ou a denúncia para o oferecimento da ação penal. Né?
ele não é indispensável para o oferecimento da ação penal. Não é isso que estamos dizendo. Ele não é indispensável, pelo contrário, ele é dispensável, né? Já que ele é uma peça administrativa, né? E por isso aquela resposta a Juliana, se eu não me engano, sobre a questão do momento da simulação ser uma produção de prova relativa, né? Então, ele é dispensável. Mas mesmo sendo, né, um documento que traduz procedimentos investigativos, mas um documento dispensável, mas quando ele encaminhado à autoridade competente para o oferecimento da denúncia, seja o membro do Ministério Público que irá decidir se há elemento suficiente para se apontar a autoria e materialidade na desviança, ele é essa reunião de ato que consubstancia o oferecimento da denúncia e, portanto, a ação penal e, portanto, a instauração do processo crime, né? Mas ele é dispensável, mas ele é um ato ou a reunião de atos preparatórios. Assim como a sua natureza é fundamentalmente administrativa, não é outra. O inquérito policial tem natureza puramente administrativa. O titular do inquérito policial, delegado da Polícia Civil, delegado da Polícia Federal, pratica atos administrativos. Atos administrativos, não de outra natureza jurídica. Essa seria a segunda característica, sem dúvida alguma, do inquérito policial. A terceira é de que ele é conduzido por uma autoridade policial judiciária, ou seja, por uma autoridade policial investigativa. Ou seja, a Polícia Militar não instaura inquérito policial. Por quê? Porque ela não é uma polícia judiciária. A competência é, portanto, da Polícia Investigativa. Na realidade brasileira, como órgão da segurança pública, nós temos duas polícias investigativas, a Polícia Civil e a Polícia Federal. Não estou aqui computando a ABIN, Associação Brasileira de Inteligência, porque ela não é uma polícia, ela é uma agência, ou seja, ela é uma agência de serviço secreto. Mas ela é investigativa, Luciano? Claro que ela é investigativa, sem dúvida alguma. Ela é uma agência de investigação secreta, né, com competências delimitadas. Não é o caso que estamos nos referindo aqui. E como se dá o inquérito na Justiça Militar, professor? Não, sim, o inquérito da Justiça Militar, ele é conduzido, mas ele não é um inquérito policial, ele é um inquérito militar. Está previsto lá no Decreto 1001 de 62, né? Desculpe, Decreto 1001 de 69, o inquérito na Justiça Militar não é regido pelo Código de Processo Civil, pela realidade sociológica criminal que nós estamos analisando aqui. A instauração de um inquérito militar não é a instauração de um inquérito policial. É uma outra categoria de inquérito. Assim como a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, é outra categoria de investigação e de inquérito, que não se confunde com o que está no Código de Processo Penal, como nós estamos analisando aqui, do artigo 4º ao artigo 23. Nós teremos, por exemplo, um capítulo, mais à frente, quando tratarmos sobre competência e jurisdição, teremos um capítulo sobre as justiças especiais, né? E trataremos sobre a justiça militar, né? E tocaremos nesse ponto, né? A justiça militar como uma justiça especial, e, portanto, para a apuração dos acontecimentos sobre a competência e a jurisdição dessa justiça militar. Mas o inquérito aí é outro inquérito que não é o daqui, do Código de Processo Penal, digamos assim, do artigo 4º ao artigo 23. E a quarta característica desse inquérito policial, portanto, do Código de Processo Penal do Decreto 3689, a quarta característica é, sem dúvida, a ideia de uma colheita preliminar, né, de provas que indicarão qual foi, portanto, o delito cometido, qual é a desviança, qual é a tipologia. Ou seja, essa quarta categoria, e aqui alguém, em encontros passados, inclusive, me perguntou sobre
a competência do delegado de polícia, né, se eu seria favorável. Deixa eu só apagar isso aqui, esses que aparecem aqui. Me perguntou sobre se eu seria favorável à competência, acho que foi Francisco, se eu não me engano, a competência do delegado de polícia para auferir se houver a realização do princípio da insignificância ou não. Isso, da bagatela. Do princípio da bagatela, exatamente. Por quê? Porque o delegado de polícia, o titular do inquérito policial, ele é o primeiro, por isso a lição de George Douglas Price. Ele, nos procedimentos, na reunião de atos praticado no âmbito do inquérito policial, ele vai dizer qual foi o tipo penal realizado, consumado. Então, ele é um observador da norma tipológica que fora negada. Então, como quarta característica, né, a ação penal a ser oferecida pelo Ministério Público como órgão titular da ação vai depender do que o delegado de polícia disser que crime fora praticado, que desviança fora realizada, consumada. Né? Luciano, mas o juiz pode receber a denúncia desclassificando a tipologia? Pode. Claro que pode. Nós veremos isso. Né? E vocês verão isso aqui nas disciplinas de processo penal reiteradamente. É claro que o juiz pode. O Ministério Público pode oferecer a denúncia por um tipo, na sua forma qualificada, o juiz interpretar no recebimento da denúncia de que não existe aquela qualificadora, mas que existiu o crime, sim, mas que não existe a qualificadora, e desclassificar o oferecimento da denúncia. Né? Mas aqui você nota, portanto, a relevância do trabalho do titular do inquérito policial, ou seja, do delegado de polícia, porque ele tem que construir uma narrativa de como aquela tipologia fora lesionada, fora ofendida, fora negada. Né? E como se deu, portanto, o modus operandi praticado pelo sujeito ativo do delito. Ele tem que narrar isso. Ou seja, ele tem que, na verdade, aquela ideia do direito processual penal de construção do nexo de causalidade, né? Lá do artigo 13 da parte geral do Código de Processo Penal, ela é iniciada aqui. Ela é iniciada aqui nos procedimentos de investigação pelo próprio delegado titular do inquérito, porque é ele que vai dizer qual é o nexo de causalidade, né, do fato acontecido com a previsão normativa. E se ele não chegar a uma conclusão de qual encerra-se o inquérito requerendo seu arquivamento do mesmo, já que não há como se comprovar. Então, eu tenho 4 características que são inequívocas no inquérito policial. Né? Lembrando que o inquérito é uma peça dispensável no âmbito da segunda fase da persecução penal, no que se refere ao processo penal, ele é uma peça dispensável para uma decisão, para uma prolação de sentença penal condenatória unicamente com base nele, e ele é uma peça dispensável também, se assim entender o membro do Ministério Público, para oferecimento da denúncia. O Ministério Público pode oferecer a denúncia com provas que ele mesmo pode ter produzido através de uma investigação que não requereu um inquérito policial e, portanto, o inquérito pode ser dispensável. Ele é uma peça dispensável nesse sentido, de que ele é pré-processual. Se ele fosse uma peça processual, aí não seria dispensável, obviamente. Né? E não nos esqueçamos que a natureza jurídica é administrativa. Né? Ou seja, o inquérito policial não é processo. E aí vem a pergunta que todos fazem. Se o inquérito policial não é processo, Luciano, então ele não está sujeito à Constituição Federal, à Constituição do Estado, à Carta de 1988, lei de engano. Claro que ele está sujeito. Mas, mais uma vez, há divergência na interpretação. A nossa interpretação é de que não é porque ele não é processo que ele não está sujeito à Constituição. Claro que ele está sujeito à Constituição. E por que ele está sujeito à Constituição? Falei minutos atrás. Está sujeito à Constituição por uma questão, como diria um certo britânico, elementar, meu caro Watson. Porque ele é um ato administrativo do Estado investigativo. Se ele é um ato administrativo do Estado investigativo, esse ato administrativo não tem que estar à luz da Constituição? Claro que tem que estar. Exato. Qual a natureza, qual a razão da dúvida? Sim, a razão da dúvida de que os procedimentos praticados
no âmbito do inquérito policial, Ian, pelas autoridades competentes, não estaria sujeito ao crivo da Constituição. Há uma discussão sobre isso. Assim, como, por exemplo, nós veremos aqui daqui a pouco, né, inclusive à luz da súmula do Supremo Tribunal Federal, como a questão da incomunicabilidade. Uma das grandes reivindicações dos advogados. O advogado chega para... doutor, tem um inquérito, está correndo um inquérito aqui na delegacia, inquérito de número tal, 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 que tem como indiciado, como sob investigação, fulano de tal. E gostaríamos de dar uma olhada no inquérito. E o delegado diz, não vai ver o inquérito. Como não vai ver o inquérito? Não vai ver o inquérito porque eu ainda estou em diligências. Então, quando eu concluir as diligências, que encaminhar para a autoridade competente para o oferecimento da denúncia, aí Vossa Excelência, o doutor vai ter acesso ao inquérito, mas só depois que eu concluir as diligências. Não. À luz disso que eu acabei de dizer, essa é uma das problemáticas. A questão da incomunicabilidade do inquérito policial, por ele ser exatamente uma peça administrativa, por ele ser uma peça pré-processual e não processual, e que, portanto, a ideia de ampla defesa estaria ligada só à ideia processual. O exercício da ampla defesa dar-se-ia somente no âmbito da segunda fase da persecução penal, ou seja, do processo penal. Isso não corresponde à ideia de um Estado constitucional de direito. Se a investigação ela é um ato administrativo do Estado investigativo, então ela está sob o crivo da Constituição. Sobre o crivo da Constituição. Pelo menos essa é a interpretação que eu construo. Né? Mas, enfim, nós veremos daqui a pouco como, por exemplo, se posicionou o então ministro do Supremo Tribunal Federal, Sepúlveda Pertence, sobre essa questão. Ora, então, para concluir, não é porque não é processo que não está vinculado à Constituição na nossa posição. Está vinculado, sim, à Constituição. Aí, qual a objetividade? A objetividade do inquérito policial, depois de todas aquelas suas 4 características, 4 pelo menos, que eu estou levantando aqui, outros podem levantar mais do que 4 características, a objetividade referente ao inquérito policial é formar a convicção para o titular da ação oferecer a denúncia. Essa é a grande objetividade do inquérito policial. Se o inquérito policial não trouxer elementos contundentes que forme, portanto, a convicção do membro do Ministério Público para oferecimento da denúncia, então esse inquérito, que já é uma peça dispensável, ele é imprestável para a segunda fase da persecução penal, digamos assim. Ora, ou, no caso, aqui eu estou me referindo no caso de ação penal pública, condicionada ou incondicionada. Mas também ele é a formação, né? A formação, porque ele é a reunião de atos administrativos, a formação de elementos, né, sobre a prática delituosa contra uma vítima determinada, que vão, todos esses elementos, consubstanciar o oferecimento da ação penal privada ou da queixa-crime pela vítima, pelo ofendido, digamos assim. Ou seja, ele é uma peça de investigação, ele é uma peça investigatória, ele não é uma ação penal. O inquérito policial é uma peça investigatória, de natureza jurídica administrativa. Então, se ele tem características, digamos assim, se ele tem características conceituais e de definição, né, o inquérito policial, portanto, tem características de procedimentos. E quais seriam essas características de procedimento, Luciano? Aí aqui é que as divergências aparecem e elas se multiplicam inequivocamente, né, à luz da ideia do Estado constitucional de direito. Ora, ele tem característica, por exemplo, de procedimento preparatório, como disse lá, para a ação penal. Então, ele tem que cumprir determinados procedimentos traduzidos pela ideia de diligências, né, e de investigações científicas. Tem como procedimento o caráter ou a estrutura, né, formadora da convicção do membro do Ministério Público para o oferecimento da denúncia. Ora, tem como procedimento, como característica de procedimento, que ele é facultativo e dispensável, exatamente por ser administrativo.
por ter uma natureza jurídica administrativa. E ele tem uma natureza inquisitiva. Ele é um procedimento de investigação inquisitivo, porque, como dizem os advogados na sua praxe, né, e como dizem os manuais do processo penal, pelo menos alguns, não todos, obviamente, né, essa natureza inquisitiva se dá do ponto de vista da operacionalidade, como me referi minutos atrás, digamos assim. Né. E qual seria a estrutura, Luciano? Se ele tem características de conceito e definição, se ele tem características de procedimentos, ele também tem estrutura. Qual é a estrutura? Já que ele é uma peça investigatória. Né? Assim como existe a peça inicial por parte de um advogado numa ação, assim como existe a peça da denúncia por parte do Ministério Público, né? Aqui também tem, no inquérito policial, a ideia de estrutura dessa peça investigatória. Portanto, ele se dá como procedimento sem ser uma peça escrita aos moldes de uma peça jurídica, ou seja, com o rigor de uma peça jurídica, com o formalismo de uma peça jurídica, que vai ser uma peça jurídica processual, seja no caráter civil, seja na natureza civil ou na natureza criminal. Mas ele tem como estrutura de procedimento, né, a não obrigatoriedade de uma peça escrita do ponto de vista da formalidade do direito. É mais um formulário de preenchimento, né, dos atos que a autoridade investigativa conseguiu observar e apurar durante as diligências realizadas. Ora, também como estrutura, exatamente nesse ponto, a realização das diligências que serão traduzidas como os atos preparatórios para os momentos seguintes da persecução penal. A indicação da autoria, a indicação da vítima, a ideia de necessidade de perícias e, portanto, da produção da prova se dá por perícias, inclusive a ideia do instituto da acariação na fase de inquérito. Por exemplo, vamos pegar um outro modelo de inquérito, né? O que está sendo desenvolvido ali na CPI, na Comissão Parlamentar de Inquérito, no Senado da República, em que, inclusive, essa semana nós temos previsões de acariação, né, entre ex-ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, né, e o deputado Luiz Miranda, por exemplo. Não sei se isso vai acontecer, mas se acontecer, será, portanto, o relator do inquérito, naquele caso lá, o senador Renan Calheiros, no caso aqui, o delegado de Polícia Civil Federal, fazendo perguntas para ambos, né, e, portanto, esperando as respostas para construir o seu relatório de inquérito. Né? Ou seja, todas essas características de estrutura do inquérito policial têm uma estética inequívoca. Elas são discricionárias da autoridade titular do inquérito. A autoridade titular decide se implementará ou não implementará. Não está obrigada por lei a implementá-las. O desenvolvimento do inquérito é que determinará a autoridade competente se ela tem que realizar acariações, se o caso requer prova eminentemente técnica, ou seja, perícias, se precisa de mais realização de diligências, etc., etc. Ou seja, é nesse sentido. Discricionário. Obviamente que não é discricionário pontos como indicar a autoria, indicar quem é a vítima, né, a tipologia consumada, etc. Não é nesse sentido. E aí surge a questão fundamental que eu me referi do ponto de vista, digamos assim, da operacionalidade do inquérito policial. O acesso do advogado ao inquérito policial, ou o acesso pelo advogado ao inquérito policial. Ora, como se dá isso? Porque, lembre-se, lá atrás nós vimos o artigo 20. Alguém, por gentileza, poderia me puxar aí no Google o artigo 20 do decreto 3689, do CPP? Pode puxar e colocar aqui no chat o artigo 20? Obrigado, Jesse. A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade.
Parágrafo 1. Nos atestados de antecedentes que lhe forem solicitados, a autoridade policial não poderá mencionar quaisquer anotações referentes à instauração de inquérito contra os requerentes. Amplo cabo. A autoridade assegurará, portanto, o titular do inquérito assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. Então, como se dá o acesso pelo advogado ao inquérito? O delegado pode chegar e saber que há um inquérito em desenvolvimento, portanto, e que tem como objeto as ações praticadas por uma determinada pessoa que o constituiu como seu defensor técnico, e o advogado pode chegar à delegacia e dizer assim: doutor, tem um inquérito número tal, hein? Preciso dar uma olhada no inquérito, e o delegado assim: olha, o inquérito está sob sigilo, eu sou a autoridade policial, titular do inquérito. Quando concluir o inquérito, então o doutor terá acesso ao inquérito. Mas o inquérito está sob diligências. Sim, mas a diligência ela não é una, né? É preciso saber. Sim, mas já houve diligências e estão em desenvolvimento outras diligências? E aí sim, nesse ponto, aí o delegado, sim, já tivemos diligências, no momento outras diligências estão em desenvolvimento, em andamento, e aí depois o doutor poderá acessar. Não, ele poderá ter acesso ao inquérito policial se já houve diligências concluídas. Ele poderá ter acesso e ele deverá ter acesso ao inquérito policial sobre essas diligências. Sobre as que estão em andamento, obviamente que não, mas sobre as que já foram concluídas, obviamente que sim. Essa é a ideia constitucional ou a ideia da investigação criminal vinculada à Constituição. Ora, o que é que diz, né? O que é que diz a Lei 8.906/94, que é o Estatuto de Ética e Advocacia da OAB, no seu artigo 7º, inciso 15, que a ampla defesa ela se dará, e, portanto, o acesso do advogado constituído, ou seja, do advogado com procuração. Ou seja, Luciano Nascimento está respondendo a um inquérito policial. Luciano Nascimento tem como objeto nesse inquérito ações praticadas supostamente por Luciano Nascimento. Luciano Nascimento constitui, né, o doutor Armando Álvaro Penteado como seu advogado. Ele vai à delegacia e, se já houve diligências, e essas diligências já foram concluídas no inquérito, mas tem outras em andamento, o doutor Álvaro Penteado ele tem que ter acesso às diligências já concluídas no inquérito policial para já ir elaborando a defesa quando chegar o momento propício, depois do oferecimento, do recebimento da denúncia e instauração do processo crime. Ora, a súmula 14 do STF, que tem como que ela é produto, ela é simplesmente produto, vou colocar aqui, deixa eu ver, deixa eu pegar aqui. Ela é produto do súmula 14 do STF, ela é produto do HC 87.827/RJ do Rio de Janeiro, que teve como relator o então ministro Sepúlveda Pertence. E também artigo
A súmula 14, o informativo 424, são produtos, portanto, do HC 87.827/RJ, e teve como relator o ministro Sepúlveda Pertence, que diz o seguinte, que o advogado constituído, não é outro, não basta ser advogado, mas tem que ser um advogado constituído, né, para a defesa técnica do que está sendo apurado como reunião de atos investigativos no inquérito policial. Ou seja, o advogado do artigo 7º, inciso 15, da Lei 8.906, de 94, que é o Estatuto de Ética e Advocacia da OAB. Então, esse advogado constituído diz, portanto, a súmula 14 do STF, que ele terá acesso a todos os atos já realizados. A todos os atos. O advogado com procuração, o advogado constituído com procuração. Então, a todos os atos, desde que os atos estejam finalizados. Atos em andamento, diligências em andamento, obviamente que não. Atos realizados, diligências realizadas, encerradas, fechadas, obviamente que sim. Aqui, o delegado não tem poder discricionário de dizer está sob sigilo, só quando concluído, nós temos um prazo para concluir o inquérito, cumpriremos o prazo, quando concluir o inquérito dentro do prazo, encaminhado para a autoridade, que vai oferecer a denúncia, Vossa Excelência tem acesso. Não. A ampla defesa se dá a partir dos atos investigativos, do Estado investigativo, porque ela está vinculada à Constituição do Estado. Diz, portanto, diga aí. É uma pergunta? Tem interrogação? E sobre a diligência, quando se conclui que ela está acabada? Aí sim, quem conclui que a diligência está acabada é o delegado de polícia, a autoridade titular do inquérito policial. Né? Aí sim, ele tem o poder discricionário sobre isso. Sobre dizer, para a sua equipe de investigadores, de policiais civis ou policiais federais, e obviamente que a equipe, se você tem um ou dois ou mais investigando o caso, e diz, olha, os policiais chegam e dizem, doutor, está encerrada, a diligência está encerrada, o que foi produzido foi isso, balbal, o delegado disse, ok, está certo. Mas para não ficarmos nessa abstração discricionária, digamos assim, né, para não ficarmos nessa abstração discricionária, peguemos algo concreto e que não está, portanto, sob o poder discricionário do delegado de polícia como uma fase de diligência e de produção de prova. A interceptação telefônica, por exemplo. Né? A interceptação telefônica ela é uma previsão normativa, né? Inclusive ela está lá na Lei 12.850 de 2013, como fase de investigação. Ela está em outras leis, a previsão sobre a utilização dela como meio de prova se espalhou pela legislação penal extravagante especial. O juiz, quando provocado para conceder a interceptação telefônica, a interceptação telemática ambiental, ele determina um prazo que também trazido pela lei. Então, ele diz, olha, a interceptação, inclusive nós tivemos um problema, né, na Operação Lava Jato, nós tivemos um problema dessa natureza, né, na fase de investigação, que foi a interceptação, inclusive com problemas de constitucionalidade complicadíssimos, né, que foi a investigação da interceptação telefônica, do número de um ex-presidente da República, e aí ele pode ser, sim, interceptado, se o juiz, assim, interpretar que há fundamentação para se produzir ou para se desenvolver a investigação criminal. O ex-presidente da República, que seria nomeado ministro da Casa Civil da então
mulher presidente, a senhora Dilma Rousseff. Só que nessa conversa está o presidente da República ou a presidente da República, então a senhora Dilma Rousseff. E se a conversa tem a presença de um sujeito ou um personagem que ele não está sob a égide desse inquérito policial, porque ele tem prerrogativa de foro através da função desenvolvida, então aquela conversa interceptada, ela não poderia ter sido usada em momento algum, e ela não poderia figurar como prova. Esse é o primeiro ponto de constitucionalidade. Por quê? Porque o fórum, primeiro, não era a presidente que estava sendo investigada. Segundo, se ela está na fala, a fala dela, se tem algum teor criminógeno, é de competência do Supremo Tribunal Federal, né? Para analisar o caso, e não de um inquérito policial por um delegado da Polícia Federal, sem autorização do Supremo Tribunal Federal, sem autorização de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Tem que ter uma autorização de lá. A autorização de outro juiz é pura inconstitucionalidade, ou seja, é matéria de natureza de nulidade, né? De nulidade. Mas a ideia é outra aqui. A autorização dada pelo juiz para aquele caso, assim se diz e ficou comprovado, era de que a interceptação telefônica ela se daria até às 13 horas de um determinado dia. E até às 13h25 daquele mesmo dia, ela ainda estava, ou seja, o investigado ainda estava sendo ouvido pela Polícia Federal. Ora, se a autorização judicial era para até às 13 horas, quando deu 13 horas, ela deveria se encerrar a interceptação. Mas ela permaneceu até às 13h25. Ora, essa interceptação, ela se torna ilegal pela própria determinação judicial. O ato administrativo investigativo da autoridade policial federal, ele se torna ilegal à luz da própria concessão prolatada pela decisão judicial de investigação por meio de uma interceptação telefônica. Se vai até às 13 horas, às 13h25, essa interceptação não pode mais existir. Mas ela continuou existindo. Mais do que isso, né? Mais do que isso. Ela foi divulgada e ela corria sob sigilo. Ela corria sob sigilo determinado pelo próprio delegado de polícia, autoridade do inquérito à época, e que depois ela aparece, né, como um plantão de um determinado canal de televisão às 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, e às 6 da tarde ela estava em todos os jornais e no horário nobre, às 8h30 da noite, nos jornais nacionais de todo o Brasil. Essa interceptação estava publicada, mas o inquérito corria sob sigilo, né? Nesse sentido. Então, diz a relatoria do então ministro Sepúlveda Pertence. A ausência do advogado, a ausência do advogado na fase de inquérito, não se justifica pelo poder discricionário. Se é advogado constituído, ele tem que ter acesso às diligências concluídas, finalizadas. As em andamento, obviamente que não, as finalizadas. Em todos os atos da investigação, atos esses finalizados. É verdade que a ausência do advogado não implica em nulidade. A ausência do advogado não implica em nulidade. Mas é bom fazer a interpretação de que não se confunde ausência do advogado com impedimento de acesso do advogado aos autos de inquérito. São duas situações totalmente distintas. Se o sujeito é investigado por ações que supostamente são desviantes, se ele não constitui um advogado, concluiu-se o inquérito, enviou-se para o Ministério Público, vai oferecer a denúncia, não há nulidade alguma aqui. Inicialmente, não há nulidade alguma, porque não tinha um advogado. Mas se ele tem um advogado constituído e tiveram diligências várias já concluídas e tem outra ou outras em andamento, aquela já concluída, ele tem que ter acesso a todos os atos já concluídos, como diz o voto de Sepúlveda Pertence.
E, quanto ao parágrafo único aqui do artigo 20, inquérito policial, responder a inquérito policial não é antecedente criminal. Antecedente criminal, na posição de alguns, é prolação de sentença penal condenatória. Na posição de outros, é prolação de sentença penal condenatória com trânsito em julgado, que é a nossa posição. Ou seja, então eu tenho 3 questões. Inquérito policial não é antecedente criminal para o parágrafo único do artigo 20. Decisão penal condenatória para alguns é, e quando estava em vigência a jurisprudência do STF sobre a antecipação do cumprimento de prisão, a antecipação do cumprimento de pena privativa de liberdade, numa reinterpretação do inciso 57 do artigo 5º, por uma decisão colegiada, então ali se configuraria antecedente criminal, que já estaria cumprindo a pena. Para alguns, tem essa posição. E para outros esses nos quais nos encontramos, antecedente criminal só à luz de uma sentença penal, à luz de uma prolação de uma sentença penal condenatória com trânsito em julgado. Aí eu tenho um antecedente criminal. Porque aí, como não se cabe mais recurso, o condenado vai ter, ou seja, aquele que sofrera a condenação vai ter que cumprir a pena, seja ela qual for estipulada pelo juiz, seja ela qual for prevista normativamente na parte geral do Código Penal Brasileiro, do artigo 32 até o 66, por ali. É neste sentido, portanto, que se dá a teoria do inquérito policial, entre previsões normativas e operacionalidades investigativas no âmbito do inquérito. Bom, o próximo passo é vermos, portanto, do artigo 20 ao artigo 40 do projeto de lei, como está, portanto, a ideia do inquérito policial. Né? E isso deixamos para amanhã, se eu estiver vivo, na data de amanhã, retornamos com o tema do inquérito policial, agora no projeto de lei do que será o novo Código de Processo Penal. Se tiverem dúvida, só colocar no chat, abrir o microfone, se manifestar, e procuraremos responder. Se não tiverem dúvida, encerramos por aqui, e nos vemos amanhã, assim espero. Sem dúvidas? Então, até amanhã. Abraço a todas e todos.